Amém. Bom dia, Wesleyano Industrial. Bom dia, Geração Raiz, graça e paz. Os irmãos estão felizes? Amém. É muito bom falar para a geração mais forte, aqueles que foram fabricados nos anos 40, que tem 30, né? Talvez que tem gente dos anos 30, 40, é isso aí, 50, 60. Dizem que os mais fortes foram feitos até os anos 80. Então, de 30 a 80, dos anos 30 aos anos 80, é uma geração muito boa, é uma geração que passou por muitas coisas que talvez essa geração que está vindo agora não vai passar. Mas a geração atual é muito boa. Eu, quando vejo uma apresentação igual hoje, eu fico até um pouco ansioso, porque eu sei que muito em breve a Lara vai ser apresentada aqui também, nesse altar, ela vai ser consagrada a Deus, e eu estou muito feliz por isso. Mas hoje nós vamos falar sobre a glória futura. Nós vamos, na verdade, o tema dessa mensagem de hoje poderia ser ou a glória futura, mas quando eu ouvi a playlist que eu recebi hoje, eu ouvi aquele hino que eu recebi essa semana, dos louvores que tocariam aqui, eu recebi o link daquele hino, Que Segurança, onde o Paulo César Baruch estava cantando, e eu falei, eu vou mudar o tema da mensagem, não o versículo, eu vou mudar só o título da mensagem. Então, o título da mensagem, ao invés de ser a glória do futuro, vai ser Estamos Seguros. Assim, eu quero convidar todos a abrir as suas Bíblias apenas no versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu vou usar a versão ARC, Almeida Revista Corrigida. Romanos 8, versículo 18. Já vai aparecer para todos aí. Vamos lá. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Talvez este seja um dos meus versículos preferidos na Bíblia, porque sempre quando eu estou passando por alguma dificuldade, sempre que eu estou passando por algum momento, eu penso no final. E eu sei que o final é feliz. Eu sei que no final nós estamos seguros. Então, por isso, o tema dessa mensagem: nós estamos seguros. Deus me concedeu o privilégio no mês passado, conhecer o Coliseu, e eu passei algumas horas ali, e eu fiquei contemplando aquele lugar e pensando em quanto de nossos irmãos não morreram ali. Eu pude ficar ali sentado, eu até gravei uma mensagem, eu pude falar ali que Jesus Cristo é o Senhor, e nada me aconteceu, eu não passei por nenhum problema. Mas eu sei que ali milhares e milhares e milhares de cristãos morreram, milhares de cristãos perderam a sua vida ali no Coliseu. E durante os últimos dias eu tenho meditado apenas no capítulo 8 de Romanos. Deus tem falado muito, porque ali fala sobre graça, ali fala sobre a luta da carne com o Espírito, fala da adoção de todos nós como filhos, e fala sobre sofrimento e sobre glória no futuro. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E eu começo te perguntando, será que nós estamos seguros? O que nós temos feito para nos sentir seguros? Alguns preocupados com o dia de amanhã, cuidam da saúde. Alguns preocupados com o dia de amanhã fazem uma poupança.
Alguns preocupados com o dia de amanhã fazem um seguro do carro para quando houver um imprevisto. Hoje, na verdade, tem seguro para tudo. Você tem seguro de vida, você tem seguro do carro, você tem seguro residencial. Aí no residencial, se você quiser, você pode colocar lá uma cláusula que cobre vidros. Óbvio que você vai pagar mais por isso. Então, se acontecer de você quebrar lá o vidro da sua mesa, o seguro ele cobre e, teoricamente, você está protegido. Alguns investem num bom plano de saúde, preocupados com o amanhã, preocupados com, se eu ficar doente, se algo sair do meu controle, eu tenho um bom plano de saúde. Outros, para se sentir seguros, enchem a casa de câmera, coloca cerca, coloca um portão reforçado, quando vai sair de casa, vai lá, tranca, passa o trinco 2, 3 vezes. Então, tem muita gente que faz muitas coisas para ficar seguro. Eu, por exemplo, eu gosto de dormir com a janela aberta. Por mim, eu nem trancaria a casa, eu não me preocupo com isso. Eu nunca, até o dia que eu casei, eu nunca tinha trancado a casa. Mas, a partir do momento que eu casei, não é apenas a minha vontade, então a Dalisa gosta da casa toda trancada. Então, a casa fica trancada, janela fechada, tudo fica 100% trancado. E é a forma que ela encontrou de se sentir segura. Então, a grande verdade é que todos nós estamos buscando alguma forma de ficar seguro. Todos nós, eu tenho certeza que aqui, 100%, se preocupam com o dia de amanhã. Eu tenho certeza que 100% de todos vocês que estão aqui já estão pensando na conta. O 13º caiu há uns dias atrás, eu tenho certeza que você já, se não gastou ainda, já está planejando como que vai gastar ele, já está preocupado. Na verdade, alguns estão pensando até na segunda parcela que ainda vai chegar. Não é isso? Então, todo mundo está preocupado. Isso vai me ser útil nisso. Alguns, eu vou guardar um pouquinho aqui para o tempo de dificuldade. Ou para alguns, nem vai sobrar, né? Nem vai sobrar para guardar. E talvez você esteja preocupado com isso também. E temos diversas preocupações. Temos preocupações com doenças. Eu ia falar saúde, mas a saúde envolve doenças. Agora eu estou preocupado. Alguém até me falou, não, David, toda vez que você falar no público, você vai citar a Lara? Vou. Eu estou preocupado com a saúde dela, com o futuro, com as pessoas que vão acompanhá-la daqui para frente, quem vai estar na vida dela. Então, o tempo inteiro, eu já estou pensando na escolinha daqui 6, 7 anos, eu já estou pensando na festa de 15 anos. É 4 anos a escola? Não, no casamento eu ainda não estou pensando. Nisso não. É uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Mas eu peço que Deus providencie alguém bom, porque eu sei que os dias são maus. Eu sei que a dificuldade, ela vai chegar em algum tempo. Eu sei que no decorrer da vida, eu vou passar por perdas. Eu sei que em alguns momentos da vida, uma cadeira que é ocupada por alguém que eu gosto muito, essa cadeira ela vai estar vazia. Eu não sei quantos encontros eu ainda vou ter com meus pais, e eu não falo por causa da idade, porque a vida, sua senha, ela pode ser chamada em qualquer momento. Eu não sei em que momento a doença pode me interromper, pode interromper as pessoas que eu gosto, uma catástrofe pode acontecer e interromper o que eu estou planejando. Isso é um imponderável, e isso pode acontecer. Só que o contexto que o apóstolo Paulo escreve, o capítulo 8, a igreja, Roma, ela passava por um período de violência, um período de dificuldade financeira. Os que professavam o que nós temos a liberdade de professar hoje, estavam sendo perseguidos, porque nós temos vivido tempos difíceis neste tempo. Só que naquele tempo eles estavam vivendo tempos mais difíceis. Na verdade, tem nações que estão vivendo um tempo até mais difícil que é o nosso. Esses dias os irmãos também devem ter visto, eu vi veiculado notícias aí que os cristãos na Nigéria estão sendo mortos, que os cristãos na Nigéria estão sendo perseguidos.
Nós temos igrejas mundo afora que eles se reúnem talvez num porão, escondido, sem que ninguém saiba. Reúnam disfarçados. Eu vi esses dias aí um vídeo de um pastor que foi sequestrado para fazer uma ceia para alguns cristãos, porque ninguém podia saber que eles estavam reunidos. Então, o direito de professar a fé para alguns estão sendo cerceados. Alguns, querendo buscar segurança hoje, planejam sair desse país porque sente que no Brasil não existe, e aqui eu não estou falando apenas de política, mas o Brasil não tem segurança jurídica. Alguns pensam, aqui não tem futuro, a carga tributária ela está grande e de alguma forma quer buscar segurança em outro local. Alguns sentem que está trabalhando demais e não vê o dinheiro render, sente que está sendo cobrado demais pelo governo, então está querendo buscar segurança em outras nações, mas em outras nações também eles estão sendo perseguidos. Mas o que eu quero que todos entendam nesta manhã é que nós estamos vivendo um tempo do pecado. O pecado, a natureza ela está caída, a natureza está sofrendo. A continuação do capítulo 8 fala sobre isso. A natureza ela geme de dor. Então tudo está se degradando. O meu corpo ele está degradando. A vida de vocês estão se degradando. Então não existe aqui quem não vai passar pelo luto. Não existe aqui quem não vai passar pela dificuldade. Talvez você vai passar por uma depressão, você vai passar por uma tristeza sem precedentes. Tudo isso é inerente a este tempo. Tudo isso é inerente a uma natureza caída. Tudo isso é inerente à nossa natureza pecaminosa. O que eu quero dizer para você é o que não tem nada que possamos fazer para nos sentirmos seguros. Não tem nada que possamos fazer para resolver esse problema da natureza caída. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não tem nada que você possa fazer, porque Jesus Cristo, Ele já fez por todos nós na cruz. Nós estamos seguros porque o problema, ele foi resolvido na cruz. O apóstolo Paulo, quando ele fala, eu estou certo, certamente ele fez essa análise que nós estamos fazendo aqui, toda a igreja está fazendo. Certamente ele pesou tudo e colocou numa balança. Doenças. Todos conhecem aquela balança de 2 pratos? O bom de falar para a geração raiz é isso, né? Porque se é para outra geração, não saberia o que é essa balança de 2 pratos. Então, a balança de 2 pratos, você coloca tudo aqui. Quando você vai no mercado, você quer 1 quilo. Aí você coloca um peso de 1 quilo aqui. Quando você coloca 1 quilo de alimento aqui, ela vai se equilibrar e vai ficar ali meio a meio. Então, assim é a função da balança de 2 pratos. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala, eu tenho por certo, ou eu tenho certeza, ele analisou todo o contexto que Roma passava, que os cristãos de Roma passavam, que a igreja passava. Então, ele colocou tudo isso numa balança. Ele colocou tudo na balança, e o que aconteceu com a balança? Ela pesou para esse lado. Ele colocou doença, ele colocou dificuldade, ele colocou insegurança, junto com o medo. Ele colocou todos os problemas que nós passamos. Todas as dificuldades que nós passamos. Esses dias, em minhas orações, eu tenho reclamado, eu tenho falado para Deus, Deus, eu não aguento mais essa dor que eu estou passando, porque eu tenho um problema onde eu já passei por, alguns, quem é mais próximo a mim sabe, eu já passei por umas 6 cirurgias para tirar pedra nos rins, então meu corpo produz constantemente. E agora eu estou com uma pedra que desceu, e ela já está me incomodando há 20 dias. Tem dia que eu não aguento de dor mais. Aí tem um ditado popular que fala, né? Deus dá a farinha, o diabo vai lá e fura o saco. E tem hora que eu sinto isso. Eu estou feliz porque a Darisa está grávida, as coisas estão acontecendo bem, mas eu estou incomodado com uma dor há 25 dias que não passa de jeito nenhum. Estou à base de codeína e o sofrimento está aí. Aí, de repente, quando você acha que está tudo bem, vem lá a doença, vem lá um problema no trabalho, problema em todos os lugares. Há um tempo atrás, eu passei por um momento de tristeza, que foi sobre a doença do meu pai. Então, sempre vem algo dificultoso, ou alguma dificuldade que é inerente
a esse tempo. Então, eu coloco isso nessa balança e pesa para cá. Você está sofrendo, todo mundo está sofrendo. Só que o apóstolo Paulo, ele pega uma outra informação e coloca do outro lado da balança. Eu tenho certo que os sofrimentos deste tempo não podem ser comparados à glória que nos será revelada no futuro. O que o apóstolo Paulo fez foi falar, você tem doença, você tem dificuldade, você tem luta, todo mundo tem problema. E não tem nem como eu mensurar qual problema é maior, porque de alguma forma todo mundo passa por alguma dificuldade, algum sofrimento. Mas ele coloca a glória do futuro na balança e a balança faz isso aqui. Foi o que Jesus Cristo, ele fez por todos nós na cruz. Ele não apenas equilibrou a balança, ele pesou tudo para um lado. Então, o sofrimento que todos nós passamos, ele não pode ser comparado de forma alguma com o que será revelado para todos nós no futuro. Talvez aqueles cristãos que estavam morrendo de todas as formas, decapitados, sendo torturados ali, enfrentando feras, talvez era o que eles pensavam. Eu estou morrendo aqui, eu estou sendo punido aqui, mas isso não é nada diante do que me espera. Não é nada diante do que nos espera. Uma eternidade, ela foi preparada por nós, por Jesus Cristo. Quando eu disse que você não pode fazer nada sobre o seu futuro, de fato você não pode. Porque Jesus Cristo, ele fez por nós e garantiu o nosso futuro. E é por isso que eles aceitaram ser punidos. É por isso que eles aceitaram ser mortos. Alguns até mesmo também crucificados por causa do nome dele, porque eles sabiam que o futuro deles estava garantido. Nós estamos seguros. Talvez você esteja preocupado se o governo A, o governo B, ou o governo C está te governando. Nós somos governados por Deus. Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. E quanto a isso, nós não precisamos ter medo, está garantido. Nós planejamos tudo, nós planejamos a aposentadoria para usufruir dela. Quantos anos? 20, 30 anos? Nós planejamos tanta coisa para usufruir por pouco tempo. Mas o grande plano de Deus, ele permite que nós usufruamos por toda a eternidade. Não vai ter fim. Vai ser para todo sempre. O Senhor é tremendo. O segundo ponto, eu quero trazer aqui para os irmãos e quero ler 2 versículos apenas, que está em Lamentações. A autoria desse texto é atribuída ao profeta chorão, que é Jeremias, em um momento em que Jerusalém estava destruída, o profeta estava com toda certeza exausto, o povo estava em um trauma coletivo, todos sofriam, e Lamentações 3, 21 e 23 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual que é o problema que você está passando. Mas eu quero trazer a memória de toda a igreja o que pode te dar esperança. A nossa esperança, ela está em Jesus Cristo. Não há o que temer. Não há o que se preocupar. O seu futuro, ele está garantido. Você está salvo.
estamos seguros, porque Jesus Cristo é quem vai na frente. Eu não tenho como te prometer, e a Bíblia não me permite isso, ausência de dificuldade. Os dias são maus. A iniquidade ela tem se multiplicado, as pessoas estão se esfriando. São tempos difíceis que nós estamos vivendo. E eu não tenho nada para te falar que você não vai passar por essa dificuldade. Mas eu posso te dizer que o Senhor, Ele está contigo. Em todos os momentos, o Senhor está contigo. Tem duas coisas que eu tenho sempre falado. Quando nós entregamos a nossa dificuldade para Deus, só existem dois tipos de resposta, e as duas são as melhores coisas que podem acontecer na sua vida. Você pode receber um sim de Deus, que é a melhor coisa que tem para você, e você pode receber um não de Deus, que também é a melhor coisa que pode acontecer para você. O sim e o não de Deus é a melhor coisa, independente do que aconteça, porque às vezes você colocou algo na mão de Deus e você tem pedido para Deus e Ele ainda não te atendeu e você está questionando. Mas se Ele não te atender, Ele vai te fazer entender que o melhor para você talvez seja o não. Nos últimos dias, vai chegando o fim do ano, a gente vai refletindo, né? Tem dois tipos de momentos que eu reflito. É o final de semana, que eu penso, segunda-feira é um novo dia para começar, a melhor coisa. Então, assim, quantas coisas eu já comecei da segunda. E quando vai chegando o fim do ano, eu vou refletindo sobre o que eu vou fazer a partir de janeiro. Eu vou planejando o meu ano. Eu lembro que quinta-feira, no nosso GECEL, o pessoal estava refletindo sobre o que aconteceu no ano de 2025. E eu falei que eu lembro do culto da virada aqui, quando o pastor Moisés pediu sempre para nós escrevermos aquela cartinha, né, que a gente escreve. Eu não escrevi a carta nesse ano, mas a minha oração foi o seguinte: Deus, o meu pedido é o mesmo do ano de 2023, que ainda não foi atendido. O meu pedido é o mesmo do ano de daí a virada de 2024 para 2025, que também não foi atendido. Mas eu estou encerrando o ano de 2025 com o meu pedido atendido. Mas pode ser que o pedido não tinha sido atendido. E era bom também porque era a vontade de Deus. A grande verdade que eu trago para vocês é que, independente do que aconteça, o Senhor, Ele está com você. As misericórdias dEle são as causas de nós não sermos consumidos. Nós não vamos perecer. O nosso corpo, ele pode perecer. A dor, ela pode chegar. A luta, ela pode chegar. O luto, ele pode chegar. A depressão, ela pode chegar. Você pode perder o controle de todas as situações. Você pode achar que agora acabou, que não tem jeito mais. Mas o Senhor, Ele está com você e Ele não perde o controle de absolutamente nada. Não pode ser comparado. A luta não pode ser comparada, a dificuldade não pode ser comparada ao que nos espera. Isso chega a me bater até uma ansiedade boa, porque nós criamos expectativas para tudo. Eu falei, não vejo a hora da Lara ser apresentada aqui, a gente cria expectativa para isso. A gente programa a nossa viagem, eu não vejo a hora de chegar. Eu, quando programo Guarapari com meus amigos, lá 6 meses antes, eu conto os dias lá para chegar. Só que tem um céu programado para todos nós. Tem uma eternidade programada para todos nós. E isso é favor. O grande detalhe é que, como eu disse, a natureza ela está caída. A terra ela está destruída. A terra ela geme. Nós gememos de dor. Mas tudo isso será restaurado. E talvez, na melhor das hipóteses, os 150 anos que você vai ter de vida, uma hipótese muito positiva, não pode ser comparado. Eu vou falar 150 anos sofrendo,
não pode ser comparado ao que nos espera. Porque passaram 100 anos, 200 anos, 5.000 anos, 10.000 anos. E nós estaremos no céu por toda a eternidade, glorificando ao nosso Criador. O propósito inicial, ele será restaurado. O projeto inicial, ele será restaurado. Ele foi destruído no Éden. Eu citei um dito popular da farinha e o saco furado. Será restaurado tudo novamente. Receberemos corpos glorificados. Ali não existirá dor. Ali não existirá sofrimento. Ali não existirá dificuldade. Não existirá tristeza. Não existirá depressão. Não existirá boleto. Não existirá. Por quê? Tudo já está pago, nós estamos com crédito. Isso é favor. Isso é graça. O profeta Isaías também se dirigiu ao povo, quando o povo ele estava humilhado, cativo, longe da sua terra, em um momento em que o povo se sentia esquecido, estava emocionalmente quebrado, destruído. Talvez o povo de Israel estava até mesmo questionando a sua própria identidade. Talvez nós passamos por isso também. Por momentos em que nós começamos até a questionar Deus. Talvez passamos até por um momento que achamos que merecemos ou estamos no direito de exigir ou de pedir alguma coisa ao Senhor. E talvez o povo de Israel, naquele momento, eles perguntavam: Deus me abandonou? E o profeta Isaías, no capítulo 43, versículos 1 e 2, diz: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Quando vocês passarem por dificuldade, ela não vai te destruir. A água não é capaz de te afogar, o fogo não é capaz de te queimar. Porque Deus, Ele está com você. Deus, Ele sempre está com você. A Bíblia nos dá base para garantirmos que o nosso futuro ele está garantido. Que Deus sempre Ele está conosco. Algo que eu tenho feito quando vem o medo, quando vem a dificuldade, eu adoro estatística. Aí eu começo, em momentos de dificuldade, eu penso, o que eu passei? Qual foi o momento que Deus me abandonou? Nunca. Deus, Ele nunca me abandonou. E vocês podem pensar nessa estatística também. Deus, Ele sempre, em 100% das vezes, Ele te responde. Ou com um sim, ou com um não. Mas Ele sempre te responde. Nunca Ele vai te abandonar. Não se preocupe. Se tem água, você não afoga. Se tem rio, você não submerge. Se tem fogo, você não se queima. Porque sempre o Senhor está com você. Pode ser que demore, na sua ótica, ou no seu relógio. Mas no tempo de Deus está acontecendo. No tempo de Deus já está escrito. E tem um versículo da Bíblia que é um dos últimos versículos, está no penúltimo capítulo da Bíblia, que é uma mensagem que nos traz esperança diante de todas essas dificuldades que todos nós passamos, diante de todas essas lutas que nós passamos. Quantas vezes nós choramos no nosso secreto? Quantas vezes nós falamos com Deus: Deus, eu não aguento mais. Deus, está pesado. Deus,
vem aqui, me socorre, que eu não aguento mais um dia. E um dos últimos versículos da Bíblia, ele traz ainda mais esperança para nos garantir que nós estamos salvos, que nós estamos seguros, que na balança a glória será muito maior do que todas as dificuldades que nós passamos. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passarão. Esse tempo de dificuldade, esse tempo onde passaremos por luta, onde passamos por tantas coisas que não desejávamos. Ainda eu tenho um amigo que sempre fala comigo: Davidson, coitado de quem tem e coitado de quem não tem. Na verdade, não é coitado. Na verdade, é que neste tempo de pecado, neste tempo de natureza caída, é dificuldade para todo mundo. É luta para todo mundo, é sofrimento para todo mundo, é choro para todo mundo. Mas Jesus Cristo garantiu que as suas lágrimas, elas serão enxugadas. Jesus Cristo garantiu o seu futuro. A glória que nos será revelada é muito maior do que todo e qualquer sofrimento. Assim como os nigerianos estão passando por morte, por perseguição neste tempo, assim como nós, neste tempo, às vezes somos julgados pela fé que nós professamos, alguns chegam a não acreditar no que nós vivemos, ainda assim, Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Ainda que passemos humilhação, a balança do lado da glória do futuro, ela pesa muito mais. Nenhum de nós temos o que fazer, nós não merecemos de fato. Não podemos acrescentar uma única gota de sangue ou de esforço para garantir a nossa salvação, para garantir o nosso futuro. Mas o que nós podemos fazer é confiar em quem fez. O sangue de Jesus Cristo equilibrou a balança novamente. O sangue de Jesus Cristo recebeu a punição que deveria vir sobre nós. E agora nós estamos salvos. Agora já não existe mais morte. Agora já não existe mais dor. Hospital, UPA, isso não existe mais. Despedida daquele que nós amamos, isso também não vai acontecer. Nada de ruim nos acontecerá mais, porque as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque Ele enxugará toda a nossa lágrima, porque o sofrimento deste tempo, ele não pode ser comparado de forma alguma à glória que nos será revelada. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu peço a Deus que essa mensagem, ela frutifique em nossos corações. Eu peço a Deus que nos tempos de luta, nos tempos de angústia, que você traga à memória o que traz esperança para você. Que você lembre que a glória, ela é muito maior. Que você lembre que as suas lágrimas, elas serão enxugadas. Que você lembre que um dia, todos nós estaremos juntos, estaremos reunidos na eternidade, celebrando o nome dele, que é todo poderoso. Oremos a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai. Te louvo por essa palavra, te agradeço, ó Deus, pela tua graça, te agradeço, ó Deus,
pelo teu favor, te agradeço, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Te agradecemos, ó Deus, por ser um Deus que nunca nos abandona, um Deus que sempre está conosco. Nessa manhã, Pai, eu apresento as nossas lutas, eu apresento as nossas dificuldades, eu apresento, ó Deus, aquilo que nos tem deixado preocupados, nos tem deixado ansiosos, aquilo que tem nos causado dor. E confiamos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que já está lutando as nossas batalhas. Pai, reconhecemos que o que temos passado neste tempo é difícil. Reconhecemos que em alguns momentos achamos ou entendemos que não vamos conseguir. Às vezes passamos por momentos que não vemos mais uma luz no fim do túnel. Achamos que estamos perecendo, achamos que agora não existe mais esperança. Mas a Bíblia nos fala que devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia também nos diz que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Agora já não existe mais dor, não existe mais pranto, não existe luto, não existe dificuldade, porque o Senhor está conosco. O nosso sofrimento deste tempo, Deus, ele não pode ser comparado à glória que nos será revelada no futuro. Pai, nessa manhã reconhecemos a Tua graça, reconhecemos o Teu favor, reconhecemos que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos propicia tudo isso. Reconhecemos que o nosso sofrimento ele deveria ter sido tudo ainda maior, mas reconhecemos que tudo de errado que nós fazemos está punido sobre Jesus Cristo. Ele foi punido como um cordeiro mudo, manso, e levou sobre si as nossas dores, e agora nós estamos salvos. O nosso futuro ele está garantido. Não tem nada que nós podemos fazer em relação à nossa segurança, porque Jesus Cristo já fez por nós, e nós reconhecemos isso, e nós aceitamos isso, e nós aceitamos usufruir disso, sabendo que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre, glorificando o seu nome. Estaremos em um local restaurado, onde nada perece, onde o nosso corpo ele será glorificado. Todos nós seremos transformados um dia como igreja. E por isso te agradecemos por todos os teus feitos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.